Fala, meu povo! Então, chegando com um vídeo novo e um assunto extremamente importante, muito atual. E antes de começarmos, aquele pedido de sempre, para que você, se possível, inscreva em nosso canal. Nosso canal tem uma série de vídeos, fala do Vietnã, fala da corrida espacial, fala da energia solar, fala da história do Brasil, da história mundial, fala de meio ambiente. Enfim, é um canal multidisciplinar, um canal que traz curiosidades, traz matérias importantes, discute a realidade, traz também uma preparação para o Enem. Então, você que vai ficar sempre muito bem antenado no que está acontecendo no mundo, é só seguir o nosso canal e nos ajudar nessa batalha por um Brasil melhor, um Brasil mais consciente, um Brasil que sabe exatamente o que vem acontecendo ao nosso redor. Agradecendo ao Cotemig, que além de meu empregador há mais de 15 anos, é também o nosso sócio aqui no canal e que me proporcionou as imagens que os senhores vão ver agora na sequência. Aí, galera, camisa do colégio, crachá, carteira de trabalho, carteira de sindicatos professores, carteira de vacina, comprovante de endereço, contra-cheque. Bom dia, gente. Opa! Bom dia. Bom? Quem vai vacinar? Sou eu. Em caso de febre, você vai tomar um antitérmico, mal-estar para tomar um analgésico que o senhor tiver costume, tá? Falou, obrigado, viu? Nada, segura aqui. Não aperta nem faz massagem. Aqui, ó, toda a vacina do senhor. Falou, obrigado. Show Corona. Sou corona. Isso aí, bom trabalho aí, fica com Deus, viu? Obrigada, Meus amigos, é isso mesmo. Ontem, quinta-feira, 3 de junho, pelo fato de eu ser professor, eu consegui tomar a primeira dose AstraZeneca da vacina. Estou bem feliz, bem satisfeito, apesar de ainda muito preocupado pela morosidade, pela velocidade muito lenta da vacinação no país. Nós só vamos ficar plenamente tranquilos e plenamente felizes quando toda a população brasileira já tiver sido vacinada. Mas pelo menos é um caminho, né? Eu espero logo voltar a dar as aulas presenciais, justamente por agora estar em processo de imunização. E o que é uma vacina? Bom, eu não sou infectologista, não sou professor de biologia, mas sou um bom contador de histórias, né? Então, vacina são substâncias biológicas que são injetadas em nosso corpo com o objetivo de ensinar o nosso corpo a combater determinados vírus e bactérias. Então são usados, de repente, agentes semelhantes ao daquele vírus que é muito perigoso, ou um pedaço daquele vírus, ou o próprio vírus, mas o que a gente chama de atenuado, né? Para você ludibriar o seu corpo, para o seu corpo acreditar que está sendo atacado, antes que venha o vírus de verdade e o ataque seja muito fulminante, não dando tempo para o corpo compreender o que está acontecendo. E a história da primeira vacina, ela é sensacional, uma história muito interessante. O inglês Edward Jenner, ali no final do século XVIII, a partir de 1789, ele muito preocupado com a varíola, que era uma doença que matava milhares de pessoas todos os anos, né? Na época circulavam 2 vírus da varíola. Um entre bois e vacas, que era um vírus que às vezes migrava para as mãos dos seres humanos que lidavam com essas vacas ali na hora de tirar o leite, e circulava um outro vírus da varíola entre os humanos. E o vírus que passava das vacas para os humanos provocava uma doença mais branda, uma doença menor do que o vírus da varíola que circulava entre os seres humanos. Então, ele começou a compreender
que esses fazendeiros, essas pessoas que tinham a varíola bovina, elas não tinham a varíola mais severa que circulava entre os seres humanos. Então eles contraíam essa varíola que migrava ali do gado, era uma doença mais fraca, né? Então ela servia ali como uma espécie de vacina, e quando eles contraíam a varíola humana, eles já tinham anticorpos para combatê-la. Então o que ele fez? Inclusive um experimento extremamente discutível, né? Se fosse hoje em dia, ele poderia ser até condenado à prisão. Ele pegou o pus de uma mulher que ordenhava vacas, e ela havia contraído a varíola bovina. Ele pegou o pus dessa mulher e inoculou um jovem de 8 anos, que era filho do seu jardineiro. E aí o menino teve febre e tal, mas logo depois o menino se recuperou. 6 semanas depois, ele pegou a varíola humana, ele pegou a ferida, né, de um humano que havia se infectado com a varíola mais perigosa, e infectou o jovem, que nada teve. Então ele compreendeu que, ao infectar o jovem com o pus da varíola bovina, ele havia protegido o jovem, né, da varíola humana. Então ali ele compreendeu que o corpo humano pode ser ensinado a se defender de determinadas doenças. Então ele é considerado o primeiro produtor ali do vírus atenuado, apesar de ter sido uma experiência extremamente perigosa, totalmente esdrúxula, né? Porque você infectar um jovem de 8 anos sem saber o que vai acontecer, realmente não é nada ético. Outra curiosidade também, a varíola, ela tinha o nome de Variolae vacinae, era o nome científico da doença. Então o vacinae, ele acabou virando o termo que nós conhecemos hoje como vacina. O Louis Pasteur, quase 100 anos depois, ele, em 1881, ele já criando o que realmente a gente chama de vacina, ele resolveu dar a essas substâncias que nos dão dicas de como combater doenças, o nome de vacina, em homenagem a esse experimento do passado. E no Brasil nós temos 2 grandes produtores de vacina, ainda bem, né, porque grande parte das vacinas que nós estamos tomando, elas estão sendo produzidas com o auxílio do Butantan, que pertence ao estado de São Paulo. Então vem o que eles chamam de IFA, lá da China, e o Butantan invasa essa vacina. O que a gente espera é que logo, logo, o Butantan esteja fabricando a vacina do início ao fim, para que o Brasil se torne independente de países estrangeiros. E no Rio nós temos a Biomanguinhos, que pertence a uma unidade da Fundação Oswaldo Cruz, que produz a vacina da AstraZeneca, Oxford, e também depende da IFA, mas já fechou um contrato de transferência de tecnologia para também produzir a vacina de cabo a rabo, né? A vacina toda aqui no Brasil, e a Fundação Oswaldo Cruz pertence ao governo federal. Então, é a ciência, meus amigos, né? Sem a ciência, o Brasil estaria dependendo desses pingadinhos de vacina que estão vindo de fora. E que novas vacinas cheguem, por exemplo, a vacina da dengue, tão esperada, dengue, que é uma doença que ela é carregada pelo Aedes aegypti, que também carrega uma série de outras doenças, como Zika, chikungunya. Então, se conseguíssemos, né, desenvolver uma vacina contra a dengue, tudo parece que logo, logo ela vai estar operacional aí no mundo, resolveria muitos problemas, assim como o vírus HIV, a própria malária, que é uma doença também que mata milhões no mundo. Então, o que a gente espera é que mais vacinas sejam desenvolvidas e que o mundo fique livre
de uma série de doenças, como essas que os senhores e senhoritas estão vendo aí, que são doenças que praticamente foram erradicadas por causa das vacinas. Vocês podem ver os gráficos aí. Inclusive a varíola, em 1980, ela foi considerada pela OMS uma doença erradicada no mundo. Experiência que começou lá no século XVIII, né, infectando o garoto lá, enfim. Demorou? Então, viva a ciência, viva a vacina, viva o Brasil. Abraço do Clebinho de Lacoste.